Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Como prometido, hoje estou gravando mais um vídeo para vocês e é um tema que nessa era de computação vamos falar sobre inteligência artificial. Ah, mas eu quero voltar um pouco atrás, um pouco não, eu quero voltar muito atrás. Em 1920, 1930, começou sim a ser desenvolvidos os primeiros computadores. Os primeiros computadores foi dado mais atenção na parte de hardware e não de software. Os hardwares eram gigantes e eles faziam toda a parte de processamento. O software era básico, era pouco utilizado. Passado alguns tempos, com a evolução do computador, essa ideia foi mudando. Em 1980, houve uma mudança muito radical. Em 1980, o software passou a ter uma escala muito maior. Por quê? Porque o hardware foi diminuindo. Aquelas máquinas gigantescas que existiam, hoje um smartphone que é um hardware, você pode colocar dentro do seu bolso, você pode carregar um laptop para qualquer lugar sem problema algum. Mas imagine isso há anos atrás, como realmente quando iniciou o desenvolvimento dos ordenadores, dos computadores. Eram salas gigantes, ocupando ar-condicionado e toda uma instalação somente para que o hardware conseguisse trabalhar. Vamos lá, então, recapitulando, voltando na era de 1980, o que ocorreu? Passou a dar mais atenção para o software. E para isso necessitava uma pessoa que conseguisse conversar com o computador. Por quê? Porque o computador, ele nada mais, menos ele é como se fosse uma criança. Ele não tem nenhuma informação, ele é bobinho. O computador é bobo. O que você tem que fazer? Você tem que passar para ele. O programador o que faz? Através da aplicação. Ele passa para o computador como ele deve se comportar, como ele deve pensar, que lógica, algoritmos que ele deve utilizar para desenvolver um aplicativo. Essa é a função do programador. Ele conversa, ele passa a lógica do ser humano, ele passa como o ser humano iria analisar uma determinada situação e passa isso para o computador. Essa passagem, nos dias atuais, foi reconhecido como inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é, nada menos é que o programador passar para o computador seus conhecimentos. E em todos os aplicativos hoje nós utilizamos a inteligência artificial. Muitas pessoas podem se perguntar: não, mas eu não utilizo a inteligência artificial. Se você tem um smartphone, se você tem uma televisão, que por sinal essa sua TV está conectada ao Netflix, se você utiliza YouTube, se você utiliza Google, sim, você está utilizando a inteligência artificial. Porque em todos esses softwares, sim, foram aplicadas ideias, foi criado um aplicativo com a personalidade do desenvolvedor, da pessoa que criou, para que ele trabalhasse em função de lógica. O computador utiliza a lógica humana, ele utiliza os algoritmos humanos, só que suas réplicas são milhões de vezes muito mais rápido. O computador, ele consegue processar o que milhões de pessoas pensariam, ele faz esse processo sozinho. Existirá no futuro computadores que conseguirão ser inteligentes, será mais inteligente que todas as pessoas que vivem Mas lhe falta uma coisa. Falta o quê? Falta a sensibilidade. Ele não tem amor, ele não tem sentimento. Essa é a única diferença entre o computador, a lógica que ele usa, e a nossa lógica, e o nosso cérebro. Nós temos a inteligência e tomamos decisões muitas vezes pelo sentimento, que isso não corre com o computador. Outro aplicativo, retornando ao assunto de inteligência artificial, nos dias de hoje se utiliza muito o softbox, que são aplicativos que você liga para um call center, por exemplo, para buscar algum tipo de serviço, alguma dúvida para o seu banco ou para um provedor de algum serviço seu. E o que ocorre? Você vai compartilhando com
como um computador, você vai trocando ideias com o computador. Muitas pessoas não tomam conta disso, mas elas estão passando informações para o computador vai checar todas essas informações que você passou para ele, e a partir disso ele vai te direcionar para uma pessoa física, para um consultor, para um suporte técnico, para que ele sim te ajude, né, a resolver as soluções dos seus problemas. Muitas pessoas imaginam, e realmente estão certas, que o computador vai criar uma mudança na atmosfera de empregos. Sim, irá. Ele vai conseguir substituir muitos trabalhos. Por exemplo, trabalhos de atendente, recepcionista, suporte. Sim, o computador irá fazer muitos tipos de trabalhos que até então era desenvolvido por pessoas físicas. Em compensação, haverá outros trabalhos que todavia o computador não consegue fazer, ele não consegue desenvolver, que são trabalhos comportamentais. O computador, todavia, não tem um comportamento próprio. O comportamento que ele tem, a lógica que ele utiliza, o algoritmo que ele utiliza é o algoritmo exatamente aquilo que foi passado para ele. Porque quando você vai desenvolver um processo, quando você vai desenvolver uma aplicação, você tem que passar para o ordenador passo a passo, porque ele é bobinho, ele não sabe. Por exemplo, você quer, eu vou citar novamente o bolo de cenoura. Vamos fazer um bolo de cenoura. Para o computador entender esse processo, você vai ter que passar para ele. Primeira coisa, você tem que ter a farinha, você tem que ter os ovos. Após você ter tudo isso, você vai mesclar, você vai deixar você vai processar todos esses alimentos. Após isso, você vai colocar no forno a tantos graus, vai deixar tanto tempo no forno. Você vai ter que passar para ele a lógica de como ele deve desenvolver um trabalho. Porque ele não sabe desenvolver. Se você não passar para ele a coisa mais simples que nós fazemos muitas vezes de uma maneira mecânica, para o computador não é assim. Você tem que passar para ele essas informações, ele vai fazer réplicas e, consequentemente, ele vai processar muito mais rápido que eu, que você e milhões de pessoas unidas. Ele consegue processar isso, porque essa é a inteligência artificial. Tudo que hoje em dia se utiliza, o próprio o Smart Home é uma inteligência artificial. O IoT, a internet sobre as coisas, também é uma inteligência artificial, porque ele colhe dados através dos chips, transfere esses dados através da internet e vai para um aplicativo para processar esses dados. Após ser processado esses dados, vai ser emitido relatórios que, consequentemente, pessoas que vão utilizar esse relatório para algum fim, no caso da medicina, agropecuária, indústria, rodoferroviária, estradas, lazer, controle de voos. Os voos, por exemplo, um voo ele utiliza inteligência artificial quando está desenvolvendo o voo, porque muitas vezes ele é jogado no piloto automático. Existe um programa que é previamente passado para o voo. Os carros, por exemplo, hoje os veículos, grande parte, digamos que 70% dos veículos estão automatizados com inteligência artificial. Eles têm chips, eles estão programados para fazer certas coisas. A própria Tesla, que é uma das pioneiras no desenvolvimento, acredita-se que em pouco tempo já está em testes. Os carros não irão mais necessitar de condutores, de motoristas, de drivers. Eles mesmos vão se conduzir automático. Vai ser passado para ele a lógica, vai ser passado para ele um posicionamento aonde ele está, e ele vai conseguir se locomover até para onde quiser. E esse processo não vai ser somente em veículos, vai passar para voos. Futuramente os voos não irão mais, como hoje, não irão mais necessitar de pilotos. Você vai jogar um voo no piloto automático e ele vai fazer todo o processo automático. Todo voo será automatizado. A inteligência artificial, ela está no dia a dia, ela faz parte do nosso dia a dia. Porque nós utilizamos aplicativos constantemente.
Mas até então não foi descoberto um mecanismo que passasse o meu sentimento, as minhas emoções para o computador, para que ele consiga discernir. O computador não tem sentimento, ele não ama, ele não sente. Essa é eu acredito que essa é a maior razão de o computador não ter chego ao ponto de poder até substituir o homem em qualquer atividade física. Por quê? Porque todavia ainda ele não consegue tomar esses tipos de decisões. Sim, ele toma decisões, mas quando são decisões lógicas, que ha sido passado para eles através daquele processo que eu comentei para vocês. Então, eu gostaria de deixar para vocês aqui esse vídeo. Espero que seja de grande ajuda a todos. É um tema muito importante que não faz parte não está nos nossos dias hoje. Isso já vem lá de trás, desde a época que os primeiros computadores foram desenvolvidos, que os primeiros artificial já existe de longo tempo atrás. É que hoje, sim, esse mecanismo está sendo muito mais trabalhado, porque a era do software está em alta. Hoje é desenvolvido muitos, milhões de softwares. Muitas empresas trabalham com esse tipo de hardware, se tornou em segundo plano e o software está em primeiro plano. É isso aí, pessoal. Eu gostaria só de desejar para vocês um bom dia, um bom início de semana e vamos lá, vou seguir postando mais vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like. Entre na página, se inscreva na página e o próximo tema que eu gostaria de abordar com vocês é sobre a tecnologia 5G, que está sendo super comentada também nos dias de hoje. Mas vamos lá, pessoal, fiquem bem, até mais, tchau!